Com a faca bem afiada. Com a faca bem afiada. Um live bem engraçado aqui para todos poderem seguir através das redes sociais do Com a Faca Bem Afiada. Temos aqui connosco o David Braga. Vou dizer pela ordem como me aparece aqui na tela, não tem nada de preciosismo nem de qualquer tipo de interesse, mas também porque, mesmo pela ordem que aparece na tela, e vou seguir essa ordem para ser um pouco mais justo. Temos o David Braga e o Paulo Bernardo de Sousa e hoje trazemos aqui um tema que é o sindicalismo nos dias de hoje. Em Portugal, temos estado a reparar que as duas grandes forças sindicais, a UGT e a CGTP, sempre tiveram um pouco mais aliadas a dois partidos também, sempre, ou pelo menos sempre se falou nisso, e que, pelo menos a meu ver, é notória a perda de força que tem estado a acontecer desde as grandes greves que sucederam pouco depois do 25 de Abril, dos primeiros de Maio após a ditadura, e que temos estado a perder, os sindicatos e mesmo os próprios trabalhadores, perder um pouco dessa força e da luta pela conquista de melhores direitos, de melhores salários e tudo mais e da própria proteção dos trabalhadores, e que vamos tentar aqui de alguma forma entre os três fazer um trabalho para analisar isto e se calhar melhor do que estar eu aqui a falar e estar a dizer aqui, posso estar aqui a dizer coisas erradas, a começarmos por aquilo que se calhar o que marca agora o que aconteceu agora muito recentemente a nível do movimento sindical, que foi a nova eleição do novo secretário-geral da UGT, do Mário Mourão, que vem substituir Carlos Silva, que segundo as estatísticas, ou segundo os novos dados, durante o seu mandato, pode não estar ligado ao seu mandato, atenção, não é isto que eu estou a querer dizer, perdeu um bocado a força sindical, cerca de 43 mil associados. David, que podes querer começar tu, como eu disse, és o primeiro que me aparece na tela. O que é que achas que se pode estar a passar para esta perda de força a nível das lutas dos sindicatos e da perda também da força dos sindicatos? Olha, então muito boa noite ao Paulo, boa noite a ti próprio. Isto hoje devia ser o Paulo Bernardo a começar, até porque ele esteve presente neste último fim de semana no congresso da UGT. Mas por um lado até é bom ser eu, porque depois o Paulo vai ter a oportunidade de me esclarecer aqui de umas situações. E depois corrige-nos aos dois. Não, por uma situação eu não te consigo enfim, dar uma razão plausível, ou se calhar dou-te pelo facto de haver menos sindicalizados, mas também há menos gente no movimento associativo e, portanto, isto deve ser um mal transversal a esta questão do associativismo. Não sei se é os tempos que correm, se não é, mas pronto, quero-me parecer que é o mal geral. Mas relativamente aos sindicatos, e por isso é que eu estava a dizer que se calhar era engraçado eu começar, porque depois o Paulo vai ter a oportunidade de me esclarecer e também se calhar de corrigir algumas percepções que eu tenho, tem a ver com o facto de a primeira vez que eu tenho contacto com alguém ligado a um sindicato foi em 2002, portanto em pleno ano em que houve ali uma transição do escudo e o euro, até chegaram as duas moedas a estar em circulação ao mesmo tempo, mas isso também para aqui não é chamado, e eu estava numa grande superfície comercial e íamos fazer uma abertura de loja ali na Bela Vista, portanto onde é agora o Rock in Rio, e onde é a nova estação de metro que tinha sido recentemente inaugurada, e pronto, e como é a abertura de loja, ainda não está aberta ao público, portanto há aquelas preparações todas que têm que se fazer, enfim, uma variedíssima situações. Eu estava ligado ao departamento de informática e na altura havia um sistema que era um sistema de fechos artesianos, umas placazinhas que aquilo era por fechos artesianos que os sinais iam para fixar os preços. E, portanto, eu comunicava com todos os setores, de todo o hiper, e, portanto, era uma pessoa que conseguia fazer ligação com aquela malta toda. E sempre fui assim, uma pessoa divertida, gostava de fazer rir,
a malta, pronto. E então houve alguém ligado a um sindicato que veio ter comigo e perguntou-me se eu queria, epá, tu és um gajo bacana, pá, metes a rir das pessoas, estás em contacto com toda a gente, epá, não queres vir para aqui, não sei o quê. Pá, e eu disse, epá, então mas o que é preciso? Epá, não é preciso grande coisa, pá, isso até é porreiro, porque ficas aí com, vais ser tipo um delegado sindical, pá, até ficas aí com umas horazinhas vagas para ti, e não sei o quê. Epá, e aquela conversa fiquei assim um bocadinho atravessada, porque pá, não era isso que eu achava que o sindicato fazia, ou pelo menos não acho eu que não deveria ter sido a abordagem que ele me fez, logo a dizer logo, pá, tens umas horas para tirar, e não sei o quê. Epá, eu nunca mais respondi a ele, entretanto fiquei assim um bocado desiludido com aquela abordagem pronto, e depois acabei por, de vez em quando, até evitava para falar, mudava de conversa quando a coisa ia para o lado do sindicato. Depois, passados uns anos, dou por mim a perceber que o sindicato não é só andarem a bater à porta dos patrões e a chatear os patrões, muito antes pelo contrário. Isto porquê? Porque eu fui dar assistência a uma formação profissional dada diretamente por um sindicato, ou pelo menos através de um sindicato. E, portanto, percebi que havia muito mais do que a simples reivindicação dos direitos do trabalhador. E agora, mais recentemente, tentei-me sindicalizar, mas eu tenho uma particularidade, é que eu sou trabalhador por conta de outrem, mas passo recibos verdes. Isto porquê? Porque eu trabalho com pessoas, com três pessoas com alguma regularidade, depois mais umas 4 ou 5 de vez em quando, e depois quando aparece uma outra pessoa, porque eu sou técnico de informática, portanto muitas vezes sou requisitado por causa do amigo que sabe que eu percebo disto e portanto pede ajuda, e portanto eu sou daqueles que são os verdadeiros recibos verdes, portanto, não, para os quais eles foram inventados, portanto, para pessoas assim tipo eu, de vez em quando tem vários clientes e portanto não está só ligado a um. E eu tentei-me sindicalizar. Perguntei a uma amiga minha, que é a Paula, que está ligada à CGTP, e depois apareceu-me aqui um problema que era, eu para me inscrever, tinha que ter uma entidade patronal, eu tinha que indicar uma entidade patronal. Ou seja, era possível com o recibo verde eu ser sindicalizado, mas tinha que indicar uma entidade patronal. Pá, e entre a troca de e-mails a dizer que eu tenho várias entidades patronais, como é que é? Tenho que pôr o dado de toda a gente? É que se for isso, são uns 14 ou 15, quer dizer, só naquele semestre já devia ter passado para uns 14 ou 15 recibos verdes a pessoas diferentes. Pronto, entretanto, na troca de e-mails, nunca mais cheguei a uma conclusão, então desisti, pronto, e fiquei assim um bocadinho triste, porque pensei que, pronto, já não valeria a pena. Se bem que muitas vezes é útil, porque, sobretudo para nós que como recibos verdes, temos que tratar de tudo sozinho, não é? Temos que ir ao portal das finanças, temos que pagar as coisas à segurança direta, portanto, e muitas vezes, quando precisamos de ajuda, não temos, porque somos, portanto, a nossa vida é trabalhar diretamente com as pessoas e depois não temos ninguém a quem podemos recorrer. Eu acho que faria sentido, no meu caso, conseguir-me sindicalizar, mas não consegui. Pronto. Por isso é que eu estava a dizer que ao Paulo, porque por lá também era bom, porque o Paulo, sendo sindicalizado e sendo de um sindicato e tendo algumas responsabilidades, se calhar até está muito melhor, e está de certeza mais bem preparado do que eu para falar sobre esta questão dos sindicatos. Isto realmente levanta-me aqui uma questão, antes de passar ao Paulo, obrigado David, antes de passar ao Paulo, levanta-me aqui a questão que realmente estas novas formas legais, por assim dizer, de elaboração, os recibos verdes, o trabalho precário, tudo mais que aparece, que é tudo muito utilizado hoje em dia, também pode então levar a uma menor presença do próprio sindicato ou das formas conhecidas de proteção ou de ajuda que um sindicato podia dar, complica aqui um pouco as contas a toda a gente. Mas Paulo, se quiseres, pegas na minha primeira pergunta inicial e depois continuas com esta ideia solta que aqui deixei, e depois o Braga também, se quiser dizer depois alguma coisa sobre isto, não te agradece. Ora, muito bem. Antes de mais, cumprimentar quem nos ouve e quem nos vê, cumprimentar-vos a vocês os dois, naturalmente, e eu se calhar fazia a formulação um bocado ao contrário, talvez chegue mais facilmente ao Rui se passar pelo David primeiro, porque há aqui várias questões, umas que são mais diretas com a questão em concreto, outras que emergem daquilo que o David Braga aqui trouxe. Nitidamente, aquilo que se atribui, ou que se chama de perda da massa sindicalizada, das pessoas sindicalizadas, acontece, e tem várias explicações, e a sociologia acabará por fazer essa análise.
Mas a verdade é que nós assistimos a isso em vários outros movimentos sociais, partidos políticos, associativismo. Eu temo é que quando nós fazemos esta leitura, que isto acontece por todos, acabamos por não ter a honestidade intelectual de avaliar porque é que acontece connosco. Já nos partidos também dizem que os outros também perdem gente, nas associações dizem que os outros também perdem gente, e lá fora também perdem gente, e por ali também perdem gente, e portanto os outros estão todos a perder gente e está explicado per si. E depois ninguém faz aqui aquilo que seria a necessária autoanálise, se quisermos, ou fazer aqui com alguma honestidade de verificar os motivos. A verdade é que algum sindicalismo, e se calhar até todo, tem que se rever também. O mundo mudou, não estamos no PREC, não estamos em 74, 75, não temos um movimento de trabalhadores a acompanhar um processo social de mudança da própria sociedade naquilo que são as suas bases políticas. Temos hoje necessidades próprias do trabalho. Se eu vos disser que grande parte dos associados tem duas características muito interessantes. Uma delas é a dos associados dos sindicatos. Uma delas é a de não desejarem serem reconhecidos como sindicalizados. Portanto, optarem por soluções de sindicalismo ou de sindicalização que não os exponha perante a entidade empregadora. E a outra é a de procurar os sindicatos normalmente quando estão sob aperto, com uma situação qualquer que os preocupe. A verdade é que isto não era assim ainda há poucos anos atrás. Quem procurava o sindicato fazia-o por convicção, porque achava que devia participar num movimento de melhoria das suas condições de trabalho e dos seus pares, e que também com isso poderia ter aqui alguma cobertura quando um dia tivesse um problema. Cobertura no sentido, não de negativo, no sentido de alguém dizer ir apoiar quando o tipo faz um disparate, mas alguém o apoiar quando ele está sozinho perante os problemas que muitas vezes surgem. E a verdade é que hoje o pensamento não é este. Não é este. Hoje, e eu vou dizer uma coisa que vou ser crucificado por muita gente que me possa ouvir. Hoje o sindicalismo tem que perceber que produto oferece. Eu sei que isto é uma linguagem que não é querida em muitos setores, mas de alguma forma eu peço que ouçam isto com alguma distância para entender o que é que eu estou a dizer com isto. Não se centrem na forma. Temos que perceber que tipo de garantias ou tipo de apoios pode um sindicato fornecer. E isto é importante. Nós não fornecemos serviços do CUR, como é lógico, mas de alguma forma também o fazemos. Repare-se nisto. Quando alguém tem um problema a sério, por muito bom que seja um advogado, acreditem que a maior parte dos advogados de qualidade, porque são experimentados, estão nas estruturas sindicais. E as pessoas sabem que é ali que vão ter que bater à porta. Porque é ali que vão ter provavelmente alguém que sabe da poda. Hoje os sindicatos também fazem uma coisa que o David falou, que é a questão da formação. É um facto. A formação é também uma forma de apoiar aquilo que é o grupo que se está a proteger. O sindicalismo, se quiséssemos até irmos ao étimo da palavra, mas eu também não vou fazer isso, significaria isso. Significaria a defesa de um grupo. E ele também se defende reforçando as suas competências. E a formação é uma via interessante. Se eu vos disser que muita gente tem formação porque é sindicalizado, se não tinha formação nenhuma, provavelmente as pessoas estranhariam isso. É claro que cada um dá o valor que dá a isto. Mas a verdade é esta. Ninguém pode excluir o facto de que muita gente só tem a formação profissional por conta do sindicato a que pertence. Depois há um conjunto de serviços que os sindicatos hoje já prestam a vários níveis e que não vou aqui fazer isso porque isso são formas de tornar apetecível a sindicalização. Aqui dá uma forma até para aqueles que são mais conservadores, pode parecer estranho. O ter acesso a um cartão com vouchers disso e daquilo, tudo bem. Agora, há aqui na ação muitas vezes algumas falhas. E aqui o David trouxe aqui alguns exemplos de um só caso que foi o dele. E acontece no sindicalismo o que acontece também nas outras áreas sociais. Há neste momento uma grande incapacidade de comunicar. Ninguém vende uma maçã dizendo, olha, isto aqui atrás está tudo podre, mas aqui à frente está bonito. Ninguém faz isto. Mesmo que seja verdade, vamos ser honestos. Ninguém faz isto. E a verdade é o que foi que fizeram contigo, David. Dizeram-te assim, epá, anda para cá, anda para aqui para o sindicato, porque até tens direito a umas horas. Não, a pessoa tem que ir para o sindicato
com a convicção de que ela pode fazer a diferença, no sentido de apoiar os seus pares, no sentido de se envolver com eles nos seus problemas, de forma a também ajudá-los. Isto é que deve ser a motivação que se deve procurar num qualquer nível de atuação sindical, não é que tem direito a umas horas. Eu vou-te ser sincero, a maior parte das pessoas não sabe disto. Um delegado sindical, e vamos pôr as coisas em pratos livres, lá que tem vergonha, tem direito a 12 horas por mês, como tu falaste, e é verdade. Tem direito. E tem direito não é para ir brincar, é para desenvolver trabalho sindical, é para falar com as pessoas, é para ouvir as suas preocupações, é para circular junto dos postos de trabalho e perceber o que é que se passa. Okay? É para isso que servem essas 12 horas, não é para a pessoa ir veranear. Não, para isso há outros meios. Não é um estatuto de benefício, é uma garantia que a lei dá para que se torne execuível a função de delegado. Um dirigente como eu, sou dirigente nacional de um sindicato, tenho direito a 4 dias por mês. Se eu te disser que há anos que eu não meto um dia, se calhar estranhas, mas é um direito que me assiste. Só que eu não vou meter. Eu para já faço uma coisa. Eu continuo a desenvolver o trabalho sindical, mas faço sempre possível fora do horário de trabalho. Sabem porquê? Porque eu também tenho um dever para com quem me paga um ordenado. Não é que eu fosse fazer o que tivesse a fazer enquanto sindicalista durante o horário de trabalho não fosse um direito. Só que eu gosto de me sentar à mesa das negociações e poder não me apontar em dedos nenhum. Gosto de o fazer. Isso é situação limite. Aliás, a última vez que meti um dia desses foi a quando da negociação dos precários nas chamadas questões de avaliação bipartida. Portanto, as coisas devem ser feitas assim, para que a gente também tenha a legitimidade de levantar a voz. E temos que ser muito cuidadosos com isto. Não é andar a disparatar no meio da rua a dizer, pá, anda daí que até tens direito a isto ou aquilo. Não tens direito a nada. Não tens direito a nada. Tu estás ali para exercer uma função. Naturalmente, num caso como o teu, é um caso bastante diferente daquilo que é usual no sindicalismo tradicional. E a verdade é que o sindicalismo tradicional tem combatido de maneira a tua forma de trabalhar, ou o teu tipo de vínculo, desadequando-se muitas vezes da realidade também. E não é só neste domínio, depois podemos falar noutros. E no caso em concreto, isso é uma questão burocrática, vamos ser honestos, David. O que se passou com o teu caso é assim. Ser sindicalizado é ter uma condição de apoio de uma organização sindical, um apoio ao trabalhador. E, no entanto, o foco foi quem era a entidade empregadora. Caramba, o foco é o trabalhador, não é a entidade empregadora. Se quisesse isso fosse uma questão administrativa importante, escolhia uma, paciência, mas tinham que dar uma solução, não é avançarem com um requisito de vínculo quando a gente sabe que isso não existe no teu caso. Haverá outros casos em que isso existe. Há outros casos que, como sabes, estão a recibos verdes e que são outras formas de contratação escamoteadas. Mas há casos como o teu. Há casos como o teu, e não são poucos. Portanto, excluí-los de uma solução de alguém que até está motivado para se sindicalizar, simplesmente por causa disso, foi não acompanhar os tempos, foi não acompanhar a realidade. Porque o sindicato não serve para se preocupar com a entidade empregadora. Serve para se preocupar com o trabalhador. Naturalmente, na ação, o trabalhador, naturalmente, na ação, também deve, depois, nas questões de reivindicação, ver a questão de contexto. Esse é outro domínio. É o domínio da reivindicação. Tem que ter essa preocupação também, porque não vamos começar a disparatar e daqui a bocado não há entidade empregadora porque faliu, que se deu a tudo. Se deu a tudo e tudo era o mundo. E, portanto, aí quem mete em cima da mesa, quando a gente diz queremos aumentos de X, a gente tem que ter a noção se a outra parte tem essa capacidade. Porque se a outra parte embarca num valor maluco para a qual ela não tem capacidade, daqui por uns anos nós já não temos essa sindicalização. Está tudo no desemprego. Está tudo no desemprego. Quando digo que não tem que se preocupar com a entidade empregadora, é nesta perspectiva, num momento como este, em que a pessoa se está a sindicalizar, eu quero lá saber quem é a entidade. Eu tenho ali alguém que quer ser sindicalizado, que tem motivação para isso, que quer estar protegido, e é com esse que eu tenho que me preocupar, não é lá no papelinho. É que eu digo, a forma neste país vence de maneira aquilo que são os conteúdos. É uma coisa incrível. As pessoas preocupam sempre com a flor
e pouco conteúdo. E isto é tramado até aqui. E tu confrontaste-te com essa situação. Foi isso que se passou. Lamento que o meu colega ou a minha colega com quem tu falou não tivesse tido essa capacidade. Infelizmente, o meu sindicato não pode sindicalizar por causa da natureza do sindicato que é. É um sindicato de quadros técnicos do Estado. Está dirigido a um público. Senão, eu já te enviava até por e-mail a ficha e tu até o fazias já. Porque resolvíamos a tua questão. Mas é só um problema também nosso. Ou seja, o objeto do nosso sindicato não persegue as tuas necessidades. E digo-te já de caras isso. Senão Paulo, não te querendo interromper nem prejudicar o teu raciocínio. Pronto, realmente falaste de uma coisa engraçada. Uma coisa engraçada não. E aproveitando a pergunta isto é a magia do direto, pergunta de um ouvinte, o Luís Silva, e tu puxaste o assunto, porque dentro da UGT, depois tem várias, o GT, a CGTP é igual, várias ramificações, do Sindicato de Quadros Técnicos de Contas, sindicatos de quadros não sei o quê, e este ouvinte tem questão, pergunta o que é que são sindicatos independentes. São sindicatos que estão fora da alçada das duas grandes congregações e formam-se sozinhos, ou... Olha, não sei. Eu penso que mais do que tudo, mais do que uma questão formal ou de estrutura, é uma questão de moda. Hoje fica bem dizer-se que eu sou eleito nas listas mas sou independente. Isto é mais ou menos a mesma coisa quando vejo essa designação dos sindicatos. Eu sou independente de todos os outros. Eu sou um sindicalista especial, muito eclético e não acho nestas coisas. No final até nem somos assim tão diferentes, porque temos todos o mesmo objeto. Isto é uma forma de destaque. Aliás, alguns desses sindicatos que até têm essa designação até conseguem pertencer a centrais sindicais ou a frentes sindicais. Portanto, é uma designação de moda. Eu atribuía-lhe esse valor. Agora, que há sindicatos que não estão integrados dentro das duas grandes centrais sindicais é um facto. E há sindicatos que dentro das centrais sindicais, e isto é uma outra questão que vou colocar já, não pertencem a nenhuma tendência, também é um facto. Aliás, cada vez mais isso se insiste dentro das duas centrais sindicais. Mais no UGT, onde as coisas nesse domínio correm mais depressa, por razões várias, a verdade é que cada vez há mais sindicatos que recusam pertencer a uma tendência. E o que é pertencer a uma tendência? Se calhar isto pode levantar dúvidas para alguns dos que nos estão a ver e a ouvir. Pela forma como o movimento sindical surgiu em Portugal, a CGTP afirma-se sempre muito próxima, e daí a sua tendência muito próxima do Partido Comunista e depois mais tarde do Bloco. Isto não significa que todas as pessoas que estejam afetas à CGTP, aos sindicatos da CGTP, estejam ligadas a estes partidos. Eu também não embarco nesse discurso. Mas a verdade é que há uma tendência preponderante nesta central sindical de uma forma de estar política. Na UGT, até pela forma como ela foi criada e para quê, no sentido de o grande propósito foi terminar com aquilo que era o conceito de unidade sindical, unicidade sindical. Surgem duas tendências, uma social-democrata e outra socialista, sendo que também há tendências mais pequenas em termos de dimensão de sindicatos que abordam a visão mais junto do PC. Eu vou-vos dizer com toda a honestidade, da parte que me toca, fico muito feliz em estar num sindicato que não liga nenhuma a isso. Porque temos este entendimento entre os sindicatos de quadros técnicos do Estado que o sindicalismo não precisa de tendências políticas para se suportar. E este é um facto. Portanto, se quiseres, os sindicatos de quadros técnicos já devia ter mudado o nome para sindicato independente, porque independente de tendências, porque dentro da UGT não aderiu a nenhuma tendência política lá dentro, porque não entendemos isso como algo desfavorável para a ação sindical. Aliás, entendemos mesmo até como algo bastante desfavorável para a ação sindical. Isto independentemente porque conversamos uns com os outros, os membros do sindicato e da direção, nós percebemos que fulano tal tem uma afinidade política aqui, outro tem ali e outro tem acolá, mas isso são coisas que, como eu costumo dizer, o fim do expediente, todos temos direito a isso. Enquanto estamos em expediente de sindicato, somos sindicalistas. Ponto. Temos todos remar para o mesmo lado. Para o mesmo lado e sem esse tipo de bandeiras. Sim. Deixa-me só aqui dar a tag de foice para as pessoas não pensarem que... A tag de foice é muito comunista. Muito? Muito comunista, o talho de foice. Realmente foi. Não, porque aquela situação que eu contei há bocado, eu vim aqui recuperar o e-mail que me mandaram
é do CITES, portanto, cites.pt, depois deve ter aqui Sindicatos de Trabalhadores, Técnicos de Serviços e Comércio, Restauração e Turismo. E então ele manda-me aqui o que é que era preciso, não sei o quê, diz-me que a cota mínima é 6,5 €, mas depois diz-me, mas tem que mencionar todas as entidades a quem presta serviços e indicar uma média dos honorários, pronto, aí compreende-se, né, que é para estipular a cota. O décimo. Mas pronto, frisa aqui que tem que enviar para tu coisa com os dados todos que inclui, ou seja, tinha que recolher todos os desgraçados a quem eu passei recibo verde, alguns se calhar já nem os vejo, e por aquilo tudo se calhar valeria mais eu mandar aquela informação, escolher pronto, aquele que eu trabalho há mais tempo, e depois aquela declaração da Segurança Social trimestral que eu faço, se calhar era mais do que suficiente para eles fazerem a média e escusava de andar ali porque isto é quase impossível, quer dizer, há pessoas que eu já nunca mais vou ver, não é? Mas portanto, é de acordo com o que o Paulo está a dizer, muitas vezes a burocracia arrebenta com isto. Arrebentou. Vou-te ser sincero, o meu sindicato, curiosamente, até tem uma cota fixa para todos os seus associados. Portanto, se tivéssemos um cenário desses, que não temos, por causa da natureza do sindicato, seria essa questão, até ficava resolvida, porque tínhamos uma cota fixa. Se calhar é uma solução para estes casos. Mas isso vai muito de acordo com o que o Paulo estava a dizer há pouco, né? com duas coisas, que é a forma de comunicar, que ainda estão um bocado parados no tempo, e é atualizarem-se aos novos tempos. Acho que isso seria vantajoso para todos. Mas isso faz-me lembrar um episódio, quando era mais novo e trabalhava na siderurgia, já a siderurgia já não era nacional, nacional só de nome, mas naquela altura estava num consórcio italiano e espanhol, e depois passou a ser só espanhol, e andava lá sempre o senhor no meio dos balneários, quando toda a gente estava a tomar banho para querer ir embora, fosse aquela, aquilo era coisa às 8 da manhã, depois novamente às 4 da tarde, sempre no final de cada início, final de cada turno, chegava lá o senhor, companheiro, tu és do sindicato, companheiro, toma lá, companheiro, e depois punha quase a forçar as pessoas, não é? Apanhou aquela fase na malta do fim dos anos 90, princípio de 2000, já se tinha perdido, as pessoas já não acreditavam muito no sindicato, trabalhavam já naquela coisa de ganhar dinheiro e tudo mais, e pá, os meus direitos que se dão e os direitos dos outros, eu quero é trabalhar e ganhar o meu, e se chegar daqui, sair daqui para o café beber cerveja, pá, e o homem de vez em quando levava cada... pá, era banhos, a malta depois também abusava porque não queria lá chatear por aquelas conversas. Mas pronto, isto também foi mais um atalho de força. Mais um atalho de força. Mais um momento que também não era o mais feliz, vamos ser sinceros. Não. Eu não percebi se isso era vendas agressivas, se era um bocadinho... Era um marketing desajustado. Um fetiche qualquer, porque realmente era um momento muito desajustado. Se vai na volta. Mas isto faz-me lembrar, agora para estas, estávamos aqui a falar, para os sindicatos, e já se falou aqui, os sindicatos realmente são vistos às vezes como algo que não é um parceiro da evolução nem do crescimento económico, não é? Se calhar, na face do patrão, se não houvesse sindicatos era tudo mais fácil, porque também não havia quem pudesse elucidar sobre as leis laborais, quem não levantasse a voz, quem não fizesse alguma coisa para que o trabalhador em si fosse defendido de alguma forma. Não é? Porque... Eu, se fosse patrão e não olhasse os trabalhadores como seres humanos, provavelmente ia odiar sindicatos. Porque por uma razão muito simples, e tu acabaste de falar no motivo, a verdade é que os sindicatos têm, por natureza daquilo que são e daquilo em que se especializaram, capazes de perceber com outra rapidez, em muitos casos, aquilo que é pretendido com certas medidas e aquilo que são as fraquezas das próprias lideranças que temos no nosso mundo laboral. E isso não é bem visto. Curiosamente, muitos sindicatos adotam, e já não é assim uma coisa tão escassa quanto isso, adotam posturas propositivas, muitas vezes até naquilo que seriam as melhores práticas que as próprias leis laborais já apontam da participação dos trabalhadores nos processos decisivos, seja diretamente, seja através das suas organizações representativas. E continuam a ser vistos mesmo assim como intromissões, como se fosse um sujeito externo. E isto também não abona muito para estas coisas. Eu dou-vos um exemplo que é uma área muito particular, que também é a minha área profissional, curiosamente.
que é a área da segurança do trabalho. Já agora amanhã é Dia Nacional da Prevenção no Trabalho, já agora ficar com essa nota. Não temos só o 1º de maio no domingo, temos amanhã também algo que tem a ver com o trabalho. Mas é uma área, a segurança do trabalho, é uma área que, do ponto de vista do trabalhador, é uma área que nos deve sempre preocupar, considerando que muitas vezes a forma definhante com que somos levados a fazer as coisas afeta-nos a nossa saúde com uma permanência e com uma gravidade que não se justifica face às potenciais medidas preventivas que podiam ter sido colocadas em marcha. A questão é que, durante muito tempo, a análise disto era sempre o velho confronto capital-trabalho. Até que alguns sindicatos começaram a fazer o exercício ao contrário. E, curiosamente, a escola, na área da segurança do trabalho, também veio ajudar com isto. Veio demonstrar, e veio conseguir demonstrar isso com números, aos trabalhadores quais são os custos que eles próprios vão ter que assumir já hoje com não se preocuparem com estas matérias. É o custo-benefício, tem que ser ponderado. Claro. Tem que ser ponderado, mas quando tens um acidente de trabalho que resultou de uma incúria que podia ter sido prevenida, e esse acidente de trabalho depois tem um conjunto de consequências, seja a ausência do trabalhador, seja os custos com a recuperação do trabalhador, seja a substituição do trabalhador, seja a formação de um novo trabalhador, seja depois a reeducação de postos de trabalho, isto tudo são custos, e são custos elevadíssimos, que até são custos estruturais. E, portanto, a segurança do trabalho já começa a ser vista como um investimento. E isto resultou da ação de formiguinha feita muitas vezes pelos sindicatos e também pelos técnicos desta área no seu domínio. Mas, em bom rigor, vamos ser sinceros, quem deu o primeiro passo nisto, honra seja feita à Europa. Nós não teríamos legislação em Portugal se não tivessem caído aquilo que são a diretiva quadro em cima de Portugal e que teve que ser transposta depois para o nosso direito. E a verdade é que aqui, naquele momento em que isso aconteceu, os sindicatos estavam atrasados. Eles depois apanharam o barco, mas naquele momento estavam atrasados em relação a isto. Porque não, ou então também não eram capazes de fazer valer esta questão. Porque lá está, quando a coisa se coloca numa perspectiva de bons e maus, de trabalho contra capital, isto torna depois a coisa em regime de barricada. E isto não ajuda a conciliar. Porque, vamos ser honestos, independentemente de haver divergências, porque há um interesse difuso ou diferente entre o trabalhador e a entidade empregadora, a gente tem que olhar para eles e tentar procurar aproximar, não é continuar a criar clivagens. E digo que acho que até os sindicatos, apesar de considerá-los ainda algo atrasados na forma de discursar estas coisas, mesmo assim deram passos mais em frente neste sentido do que, por exemplo, as organizações patronais. É um desgosto para mim sempre ouvir aqueles senhores falar. Eles veem isto sempre numa perspectiva de algebeira direta, de algebeira momentânea. Nunca vê nada disto como investimento, estas coisas. Ter um trabalhador motivado era algo que devia de ser perseguido por um empregador. Um trabalhador motivado produz muito mais. Com qualidade. Mas isto é sabido, a gente sabe isto, e o Rui, tu andas a estudar cada vez mais, de certeza que já te confrontaste com isto, que está estudadíssimo, pelo menos desde os anos 50, pela escola francesa. Isto está estudadíssimo, já não há novidade nenhuma neste campo. Isto não é uma questão de converseta de ser de esquerda ou de direita ou de cima ou de baixo. É um facto que está demonstrado. Um trabalhador é mais produtivo sempre que está mais motivado. E acreditem, a motivação de chicote não funciona. Quanto muito terá efeitos imediatos, mas não funciona a médio e longo prazo. A médio e longo prazo não. Não funciona mesmo, e portanto está na altura de se pensar nestas coisas com olhos de ver. Como também está na altura de todos nós encararmos para um facto que, estando a economia e os paradigmas da economia a mudar, estão a mudar também os paradigmas de trabalho. As tecnologias introduziram aqui elementos novos. Nós recentemente vimos a questão dos trabalhos em regime Uber, por exemplo, que de alguma forma se vieram levantar aqui novas questões. Porque as pessoas andavam aqui a trabalhar pensando que eram empresários e, no final, eram trabalhadores como os outros, só que numa situação ainda mais precária. E quem diz isso diz a substituição do homem pela máquina está a começar a acontecer mesmo agora. Porque nós no passado tivemos a situação da robotização e ficámos mas o indivíduo adequa-se e fica em cima da máquina a geri-la. Pois, mas neste momento a máquina vai fazer tudo sozinha. Em algumas áreas já o faz. E temos que perceber que há um paradigma em que esta dialética capital de trabalho
provavelmente vai-se esfumar daqui por uns anos. Vamos deixar de ter esta dialética, porque provavelmente temos uma economia à força de produção sem humanos. E é bom que começamos a preparar-nos para isso. Isso faz-me lembrar agora aqui lembrar, porque era uma questão que eu também tinha aqui para fazer e que se entrelaça aqui com a nossa ouvinte Sónia Costa, porque tanto o sindicato como os sindicatos, os patrões, o trabalhador, tudo isto é um conjunto, estamos todos interligados e devíamos funcionar para um bem comum e não só pôr-nos o nosso ego à frente. E são muitos os desafios, tanto a nível das estruturas, dos sindicatos, como também das próprias empresas, que nos levam a pensar, não é? Quais são então, e levam-nos a pensar em que tem que haver respostas, não é? A dificuldade em atrair novos membros, os próprios membros que eram mais ativos estão um pouco mais parados, talvez pela idade, pensar que estão na reforma, que não se querem chatear. E aquilo que já falámos aqui, agora voltaste novamente a dizer, a precariedade do trabalho também é muito, o aumento do desemprego, são tudo fatores que não dão força, que não dão voz ao movimento sindical, seja ele qual for. E também como estamos já um pouco, já a passar da nossa hora, e aproveitando então aqui diretamente a questão da Sónia Costa, quais são então os grandes desafios que temos agora para o futuro dentro do movimento sindical, além de todas estas adaptações, novas formas de comunicar, a criação de habituar-nos a esta força de trabalho 2.0 ou 4.0, esta versão nova que já temos, da substituição da máquina pelo homem, do homem pela máquina, assim é que é. Era bom pensar em tudo isto e no vosso ponto de vista, qual é que será então um grande desafio, ou os grandes desafios para o futuro? Bom, há aquilo que chamaria de desafios imediatos e desafios imediatos. Os imediatos são aqueles do dia a dia e que hoje temos e que se viram, por exemplo, ao nível do Estado. A semana passada tivemos 2 ministras em contradição. A Ministra do Trabalho foi ao Congresso do UGT dizer que na senda dos acordos que foram traçados no Porto, ainda há uns anos atrás, a ideia é que o Governo se coloque ao lado dos trabalhadores e com isso ajude aos processos que estão ainda pendentes para resolver, ao nível, por exemplo, da revisão de carreiras, de código de trabalho, tem que ser sempre também pensado, aquela grande novidade que anda por aí que é o teletrabalho e outras coisas. E isto é dito pelo Ministro do Trabalho. E diz que tem que se valorizar o conhecimento e tem que se valorizar as áreas que estão a desenvolver conhecimento e por aí fora. O Governo, no seu próprio programa, falou muito nisto, quer enquanto candidato, quer agora enquanto programa de Governo. Mas, no entanto, tivemos a Ministra da Presidência a receber os sindicatos e dizer vão-se lá embora que não há nada para ninguém. E, portanto, isto, do ponto de vista imediato, obriga um repensar. Não é por acaso que, eventualmente, temos em fundo 2 imagens sobrepostas, aquilo que é o acordo e aquilo que é a reivindicação. Estas 2 coisas não dá para andarem dissociadas. Não podemos fazer coisas que têm sido feitas continuadamente. Reivindicar até a exaustão, recusando a negociação. Ou fazendo na negociação aquilo que é uma festa estranha. Porque, por um lado, temos um governo que vai às negociações para cumprir prazos. Do outro lado, temos sindicatos que vão às negociações, não assinam nada, nem se comprometem com nada, porque também não estão a negociar. E depois também temos outros que até lá vão e basta haver um papel que cai logo lá a assinatura. E isto não pode ser. Estamos a brincar com coisas sérias, estamos a brincar com a vida das pessoas. Ainda falta aí a terceira parte do puzzle, que é as confederações patrões e as congregações disto e mais daquilo, que estão do outro lado. Que têm sempre grande influência sobre os poderes executivos. E, portanto, eles irem à reunião é quase uma redundância, porque aquilo já está trabalhado a favor deles. Portanto, a coisa é um bocado ao contrário. Porque também por isso, porque os nossos eleitos esquecem-se que foram eleitos também por trabalhadores. Esquecem-se com muita facilidade disso. E estas coisas também têm que ser alteradas. Não vale a pena falarmos. Olha, ainda no último programa que se falava nas questões da cidadania. Isto tudo se cruza. Não vale a pena falarmos nisto. Quando o que vamos fazer à concertação social é uma espécie de missa. Ou seja, uma espécie de
de coisa rotineira, que vamos ali cumprir um calendário que o legislador impôs para parecer que somos todos bonzinhos, e depois daquilo acaba por ser conter uma teatralização de alguns atores que vão ali fazer papéis estranhos, como vos digo. O governo vai ensaiado pelos patrões, as entidades que representam os trabalhadores. Uma vai cheia de vontade de sair de lá depressa e a outra vai cheia de vontade de assinar depressa. E isto é terrível para todos nós. E eu estou a fazer aqui o exercício, como estão a calcular, também de autoanálise, apesar de não me rever nessa posição e de ser um grande contestatário destas posições. Isto não é racional, como também não era racional aquela questão das tendências. Se calhar por isso é que há estes comportamentos. Porque não estamos a servir o nosso Senhor. O nosso Senhor deviam ser os trabalhadores. Não deviam ser tendências, não deviam ser outras coisas que não aquelas para que existimos. Claro, e estas coisas têm que ser claramente assumidas. E isto, do ponto de vista imediato, eu não sei se é assim tão imediato quanto isso, porque isto é uma questão cultural e vai demorar tempo. Vai demorar tempo. Eu não sei se vamos ter tempo para acompanhar depois tudo aquilo que são as exigências do mundo laboral atual, daquilo que é o curso das coisas. Repare-se, nós hoje vivemos em Portugal, e agora vou fazer só um chanto para o lado para voltar ao tema central. Vivemos em Portugal um problema demográfico. Hoje não, nós vivemos esse problema já há muitos anos. Um problema demográfico. E ainda ninguém parou para pensar. Aliás, eu ouvi um ex-presidente da República dizer, mas porquê é que as pessoas já não fazem filhos? Acredita que ninguém desaprendeu a fazê-los. Não, a questão não é essa. A questão é que as pessoas hoje já raciocinam um bocadinho mais sobre as consequências de fazer isso. Já não é como era na geração anterior à dos nossos pais, em que eram os 10 filhos e toma lá, e está feito. E depois a seguir eles que se amanham. Não, hoje alguém já pensa nisto na perspectiva de ter condições para os ter. E porquê é que não tem condições para os ter? Desculpem lá, quando um jovem é enviado para um estágio na administração pública, onde vai perder 9 meses da sua vida que não lhes vão servir para nada, a não ser para tapar um buraco naquilo que são as necessidades de trabalho. E não venham com histórias que há bondade naquela coisa da experiência, porque a experiência já existe nas formas de contratação normais. E isto não era preciso para nada. Estamos a atrasar a vida dessas pessoas, desses jovens. Eles estão a adiar o seu futuro. E com isso também estão a adiar a sua estabilidade e a seguir que lhes daria depois o garante de poderem pensar noutras coisas, como, por exemplo, serem pais. E estas coisas têm cadeia, e de uma vez por todas temos que parar para pensar nestas coisas todas. Há uma sequência. Ninguém pensa em ter filhos enquanto não tiver comida para pôr na mesa. Isto, ponto. É a pirâmide de Maslow a falar, não sou eu. E mesmo assim já se perdeu aquela ideia do emprego certo, fixo, das 9 às 5, e saímos e temos ordenado ao fim do mês, e temos a casa e temos o teto, e essa ideia também já está a desaparecer. E tu, Braga, o que é que achas que é preciso? O que é que achas que é preciso? Quais são os novos desafios para o futuro? Olha, mas já estamos aqui muito em cima do tempo. Muito obrigado, Braga, já acabou o tempo. Eu estava aqui a ouvir o que o Paulo Bernardo estava a dizer, e uma das coisas que eu acho que no futuro os sindicatos vão ter em atenção é exatamente aquilo que ele fez, que é passar a mensagem correta do que é um sindicato. Porque certamente quem está deste lado e se quer sindicalizar, se calhar é preferível ouvir uma pessoa que tenha conhecimento e saiba aquilo que está a dizer, do que estar a ler uma coisa destas em que assustou-se logo. Quer dizer, eu acabei de ler o e-mail, segundo o que o senhor me mandou, ele se calhar até foi by the book, né? Deve ter mandado aquilo que lhe disseram, e vai disto, e portanto eu acho que uma dos desafios é exatamente isso, é a comunicação com quem se quer sindicalizar. Depois, o outro desafio é também a própria adaptação dos sindicatos a estas novas profissões que vão surgindo, estas novas... Por exemplo, eu dou-vos aqui um exemplo, eu não sei como é que se defende os condutores da Uber, por exemplo, que é uma coisa que não se sabe se estão empregados, não sabem se é recibos verdes, não se percebe. Eu tenho um vizinho meu, eu não vou dizer o nome dele para não ter problemas, que ele anda, penso que há 3 meses ou mais, e só recebe ao fim do mês, mas nunca assinou nenhum documento, nem passa recibos verdes. Como é que isto acontece? Pronto. E são estes desafios de um mundo que está a correr a uma velocidade superior àquilo que se consegue obter, em termos de resposta que se consegue obter. Acho que isso é fundamental, esta modernização. E depois, e voltando outra vez a dar o exemplo do Paulo, se calhar quando se coloca pessoas nas chefias dos sindicatos, devia-se ter mais preocupação em colocar as pessoas que têm conhecimento, que têm bom poder de comunicação, e não porque é desta tendência, é daquela, e ali tem que ter 3 e aqui tem que ter 2, e depois vamos ver quase que nem sabem falar. Porque, por exemplo, naquelas manifestações que
que acontecem, justamente ou injustamente, não interessa, mas que acontecem, vamos para a televisão, e pá, de vez em quando aparece um senhor do sindicato a falar que quem está do outro lado é assim, porra, então, mas este tipo é que me está a defender. Quer dizer, logo ali, mata logo ali. Ele até pode ter toda a razão do mundo, mas a comunicação é muito importante. Tem que ter as pessoas certas nos lugares certos. Lá está aquilo que também já se falou aqui há pouco, que é a ligação com os sindicatos, ou muita ligação com os sindicatos tem com os partidos. Não é? Se dentro dos partidos há esse companheirismo e temos de defender o nosso lado, mesmo acontece na colocação dos lugares cimeiros. Sim, exatamente. Estou de acordo contigo, mas não devia ser. É aquilo que eu digo. Mas não, as pessoas que estão a falar nem sabem, até podem ter algum conhecimento de causa, mas se não souberem comunicar, a imagem que passa é uma imagem completamente errada e logo ali, a força que eventualmente podiam ter, deixam-na ter porque não conseguem comunicar. Bem, agora ideias finais, desculpa lá, Paulo, ideias finais que o senhor da Regi já está a fazer sinal. Aqui uma ideia final para fecharmos aqui o nosso All Live. Tem sido, dava pano para mangas aqui a continuação. Força, Paulo. Olha, eu gostava de dar aqui um exemplo. Quando foi das CAPs, as comissões bipartidas de avaliação dos precários, eu, nas primeiras reuniões das 3 CAPs onde estive, comecei dizendo isto. Meus amigos, nós estamos aqui para tratar da vida das pessoas. Temos pessoas que estão a depender de nós. E temos de ter consciência de que tudo aquilo que nos para não interessa para nada. Eu tinha outros sindicatos e tinha membros representantes da administração, que é assim que aquilo era composto. Se eu vos disser que todos estranharam o meu discurso, vocês se calhar ficam preocupados. E é caso para ficar, porque eu achei tão natural dizer isto, que depois, quando vi o choque, fiquei assim, mas então, estávamos cá para quê? Estávamos cá para quê? Então, por amor de Deus. E isto leva-me a outros exemplos. Se calhar, às vezes, até coisas mais tradicionais que se faziam de outra forma noutros tempos também se podem repetir. Eu recordo-me, e quem me estiver a ouvir e for colega da Câmara de Odivelas, certamente se recorda, que em determinada altura havia muitos plenários, só que as pessoas não apareciam nos plenários. Eu lembro, quando estava no sindicato, desisti de fazer plenários em grande e passei a ir aos locais de trabalho falar com as pessoas, aquilo que eu chamava pomposamente de plenários setoriais. Um plenário que demorava 1 hora, passou a demorar 4 dias. Como devem calcular, de sala a sala eu falava com as pessoas presentes. Nessa altura o sindicato duplicou o número de associados. Porque se calhar quando as pessoas também sentem que são o centro da ação, também a coisa muda um bocadinho. Mas têm que sentir que são o centro da ação e já agora têm que ser o centro da ação. Senão não faz sentido. E isto eram debatido, as questões que nos preocupavam na altura eram debatidas com as pessoas. Depois passou-se o mesmo na área da segurança no trabalho. E por outros sítios para onde eu tenho passado, a minha postura não muda por causa do sítio, tem sido esta. E as coisas, eu não encontro uma reação negativa. Aliás, eu fico espantado isso não estar a ser feito antes. Porque para mim isso é natural. Se um sindicato está ali para defender um grupo, neste caso são os trabalhadores, não faz sentido que não converse com eles. Esta é outra questão também. E hoje até temos a facilidade de termos várias formas de o fazer. Falta-nos reinventar também essa componente de comunicação. E, portanto, eu não vou dizer que o meu sindicato faz isto ou faz aquilo, porque senão parece que estou aqui a vender o meu sindicato. Mas, aliás, eu já tive o pé em 2 e, portanto, conheço o funcionamento e sei que há gente com muito boa vontade nisto. Há gente muito capaz, mas muitas vezes os tais credos tramam tudo. Os tais credos que não deviam lá estar. E se calhar temos que começar por aí, por limpar essa questão. Lembro que a meca do capitalismo tem sindicatos muito fortes. Tem sindicatos muito fortes. Porque não se metem nestas coisas. Não se metem nestas coisas. Estão lá para defender os trabalhadores. Claro, e isso devia ser o básico. O pilar. O foco. Sim. E, Braga, últimas palavras. Olha, no meio disto tudo, eu decidi que vou fazer mais uma tentativa para sindicalizar. Portanto, já valeu a pena este programa. Ok. Não faças aquela... Vais da minha parte, não te digo isso porque... Não, vou tentar... Vou falar com o Paulo Bernardo e Sousa. Vou aproveitar aqui este e-mail, vou responder, que já tem uns meses, e vou responder e dizer, olha, em vez de vos mandar, vou-vos mandar 1 ou 2 nomes de quem eu passo, e depois mando-vos a declaração trimestral da Segurança Social e façam o que quiserem, porque aí já tem mais do que... Já tem mais do que suficiente para ver qual é a minha cotização. Deixa-me só aqui dar aqui um beijinho à Sónia Costa, porque é uma nossa, entre aspas, cliente habitual, está sempre presente nestes programas. O Luís Silva não sei quem é, portanto um abraço para ele. É o Luís Silva da Rádio Cruzeiro. Pode ser. Por acaso não faço a minha... Da Rádio Cruzeiro, não, peço desculpa. O que é que eu fui dizer? RLX. Mas já foi da Rádio Cruzeiro, também não cometeste nenhuma gafa. Assim, Não, pois não. Mas agora está na RLX.
E é tudo, olha, obrigado por estes minutos. Um enorme amigo. Muito fixe. Pronto. Espero, isto realmente é um tema, isto, sindicatos, trabalhadores, patrões, é um tema que dá pano para mangas e dava aqui muita conversa. Espero que foi um gosto estar aqui com vocês, aprendemos sempre mais um pouco. Eu, como moderador, já vi que não sirvo. Para a próxima metam-me no outro posto. Eu tenho que me queixar. Vou queixar ao sindicato. Queixar ao sindicato, é isso que eu ia dizer. Queixar ao sindicato. Ao sindicato do faca bem afiada, pá, porque eu não estou contente com esta minha posição. Muito obrigado a vocês, vocês, aqui do painel, e a todos os que estiveram aí desse lado. Foi um gosto estarmos aqui quase esta hora. Devia ter sido metade, mas acho que a conversa estava a fluir bem e temos que perceber. Aliás, temos todos nós também perceber os novos desafios que temos pela frente e de alguma forma também adaptar-nos para conseguirmos chegarmos onde queremos. Muito obrigado a todos e a todas que estiveram desse lado. Foi um gosto. Boa noite. Boa noite e até breve, então. Com a faca bem afiada. Com a faca bem afiada.